que Jeremias falou assim, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, né? A misericórdia de Deus para conosco, a misericórdia de Deus para com a sua vida, a misericórdia de Deus para conosco, é a causa, irmãos, de nós não sermos consumidos. Se essa misericórdia cessar, nós somos consumidos. Mas a Bíblia diz que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é de eterna misericórdia. Então, nós estamos vivendo, né, esse tempo de misericórdia, da bondade, da fidelidade de Deus. Então, nessa noite, vamos ser gratos pela essa oportunidade que Deus dá a cada um de nós, para que nós possamos buscar mais, enchermos as nossas lâmpadas e levarmos com reservas, porque nós não sabemos amanhã, porque hoje é tempo de nós buscarmos o Senhor, hoje é tempo de nós clamarmos a Ele, hoje é tempo de nós exercitarmos a nossa fé, porque hoje é por fé. A palavra de Deus diz que a nossa salvação é por fé e graça, e a fé salvífica é aquela que obedece à palavra de Deus, que entra a graça de Deus na nossa vida, para que haja salvação na nossa vida, na nossa casa. Então hoje é um tempo em que nós precisamos, né, de encontrar com essa graça e obedecer a palavra do Senhor. Lá no Lucas, no capítulo 5, versos 36, Jesus ele conta para nós que nós precisamos, né, o que a gente entende nessa parábola é que todos nós precisamos de encontrar com essa graça do Senhor e vivermos uma vida, né, bem na presença de Deus, com alegria, com contentamento, porque hoje nós já somos revestidos de nova criatura, né? Isso que significa a gente conhecer a palavra de Deus, a gente frequentar a igreja, porque a igreja vai ter, como Jesus disse, parte dele, e ele quem sustenta a igreja, ele quem alimenta a igreja, porque a igreja é o corpo dele, mas ele é o cabeça, e ele sustenta, ele guarda, ele livra, porque nós somos parte do Senhor. Você é parte de Deus, obrigado, você é parte do Senhor. Então nessa noite, deixa a tua vida nas mãos do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós viemos para Cristo, nós trazemos tudo aquilo do passado nosso, né? E junto com aquilo que nós vivemos do passado, nós continuamos a nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz assim, que nós temos que saber que o nosso passado é ele foi sepultado no batismo, e Deus ressurgiu uma nova criatura na presença dele. Então esqueça, né, do que você foi, a sua infância, a maneira, né, que você foi, e passa hoje a viver nas promessas que Deus tem para a sua vida, né? Porque Jesus ele fala algo tão importante nessa passagem, de que nós precisamos, ele diz assim, olha, disseram ele então, porque, não, o 36, né? O 36 em diante, para a gente adiantar, ele disse assim, olha, e disse-lhe também por uma parábola, ninguém deita um pedaço de roupa nova em roupa velha, porque romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velho, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornará-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve-se deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. Irmão, Jesus estava dizendo que o remendo novo é o evangelho, a roupa velha era a lei, os odres velho era a lei, os odres novo é o evangelho. O vinho velho é a lei, e o vinho novo é o evangelho. E Jesus estava dizendo assim, que ele não podia colocar
né, o evangelho dentro de algo que já era velho. E o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você? Que ainda nós estamos vivendo aquela natureza velha, o homem velho, mas Jesus quer colocar o vinho novo, que é o evangelho dentro de nós. E ele disse assim, e nós não podemos colocar um vinho novo dentro de um odre velho, mas nós temos que colocar um vinho novo num odre novo. Por quê? Porque os dois vão se conservar. Mas quando nós invertemos alguma coisa, ou colocamos o novo no velho, não vai adiantar. Então, Deus nessa noite, Ele quer fazer algo novo nas nossas vidas. Por quê? Porque nós vamos viver em novidade de vida. Amém? Ele quer colocar o vinho novo, mas no odre, novos. Ele quer colocar o remendo novo, mas na roupa nova. Porque as irmãs aqui costuram, sabe que não vai adiantar você colocar um remendo novo num tecido velho. Porque o remendo novo vai permanecer, mas o tecido velho não vai aguentar. Não é assim? Vai rasgar e vai ficar maior a rotura. Irmãos, às vezes, nós aqui, eu sei que talvez alguns aqui já vestiram, né? Às vezes não quer falar, mas já vestiram roupa remendada, que fazia uns remendos, né? Eu não sou tão velho, eu já vesti, porque, né, Sueli entende. Por quê? Porque naquele tempo era assim. Hoje, irmãos, graças a Deus tem um bazar aqui, né? As pessoas vêm e fazem uma boa compra, né, com a missionária Vani, porque as roupas é demais, e todo dia chega, e todo dia, graças a Deus. Por isso que Jesus falou assim, não se preocupe com as suas vestes, porque há mais veste do que corpo, né? Nós vemos a quantidade de ser humano que tem, e quantidade de roupas que tem, né? Parece que quanto mais gente tem, mais roupa tem, né? Então, principalmente, às vezes é mais difícil de achar para homem, né, missionário Vani? Que homem usa até, homem não tem mais remenda tudo, né? Porque o homem não importa, né? A mulher, né, sempre já anda mais chique. Mas, irmãos, e assim também é na nossa vida. Deus quer derramar algo bom, mas nós temos que tirar o velho, né? Nós temos que tirar algo velho para que Deus derrame algo bom, né? Às vezes a gente olha para a palavra de Deus e vê assim, puxa vida, por que às vezes a gente fica perguntando assim, por que Sara, que é a matriarca, né, que é a nossa mãe na fé, que é, como dizer assim, o espelho de todas as mulheres nos dias de hoje, nos dias de antigamente, né, tudo era Sara. Mas a gente vê algo importante, que primeira coisa, irmãos, que Deus fez na Sara, esterilidade. Como Deus dificulta as coisas. Se ela era Sara, se ela era a mulher da promessa, né, de Abraão, ela poderia ter quantos filhos quisesse, não é? E às vezes a gente acha, porque nós conhecemos a Cristo, nós já estamos num patamar elevado, né, que somos melhores, que somos, né, diferentes. Não, irmãos, pelo contrário, quando nós aceitamos a Cristo, há uma necessidade de um molde, há uma necessidade de transformação, há uma necessidade de uma mudança. Então Sara, ela recebe a promessa e ela demora lá, né, praticamente 13, 15 anos para receber aquela promessa do Senhor. Por quê? Porque Deus estava o quê? Trabalhando na madre, porque ela, além dela ser uma mulher, de que ela seria um espelho para a humanidade, das quais nós somos filhos, né, de Sara, e ali, ó, Deus trabalhou com Sara. Por que era estéril? Né? A gente fala assim, por que Sara é estéril? Por que há dificuldade na vida de Sara? Se ela era a mulher prometida, Abraão tinha que escolher uma mulher que fosse fértil, que pudesse procriar, que pudesse fazer. Irmãos, mas quando Deus escolhe nós, Ele não escolheu porque nós somos alguma coisa, mas Ele escolheu para que nós sejamos capacitados a ser alguma coisa.
É diferente. Então, não pense você que você é alguma coisa, mas Deus vai nos capacitar para ser alguma coisa. Não é? É a mesma coisa aconteceu, nós falamos quarta-feira sobre José. José, ele poderia ser o cara, mas pelo contrário, ele passou por processo que nós não passamos, mas ele passou por processo para que nós pudemos aprendermos que Deus está com ele, como Deus está na sua vida. Nessa noite, o processo só é uma maneira de fazer com que tornamos melhor, como tornamos odres novos. E Sara já era filha, era mulher de Abraão, esposa de Abraão, mas ela era estéril. Irmãos, e a luta que teve Sara? As dificuldades no país que ela vivia, houve fome, eles foram para o Egito. No Egito, as coisas lá eram diferentes. E Sara firme na promessa do Senhor. Não é? E ali demorou tanto para ter, né, o filho. E ela errou. Por quê? Porque às vezes ela não havia um amadurecimento na vida de Sara. Ela era uma filha da promessa, mas não havia amadurecimento. Por quê? Porque ela aqui, quando Deus falou assim, que de Abraão sairia um filho da promessa, o que ela pega? Por ela encontrar na lei, né, naquele tempo, o direito de que ela poderia arrumar, por ela não ter filho, arrumar uma serva, para que o teu esposo tivesse filho, né, ela pegou e fez, mas porque ela não estava certa, ela não estava trabalhada, para que ela pudesse guardar a promessa. E às vezes assim somos nós. Às vezes nós ainda estamos precisando, né, de ser moldado para que a promessa de Deus possa cumprir na nossa vida. Porque quando ela, então, queria ter o filho, ela achou, às vezes a gente acha que a promessa de Deus na nossa vida, as coisas de Deus, é do nosso jeito, é da nossa maneira. Não, Deus, Ele quer verdadeiramente que sejamos transformados. Irmão, não tem como, nem salvação, se não houver uma transformação. Como é que Deus ia cumprir a promessa de Deus na vida da Sara, se Sara ainda era uma mulher, como dizer assim, poderia ter muitas qualidades, mas não era uma mulher transformada pelo poder de Deus. Então aquela dificuldade, porque quando Sara arruma aquela mulher para que ela pudesse gerar um filho, e como eles esperariam que Ismael fosse a promessa. Irmãos, e tem muita gente esperando a promessa de Deus de um lado, mas ela vem de outro, porque Deus é fiel para cumprir o que prometeu na nossa vida. Então nessa noite, guarda a promessa de Deus no teu coração, porque ela vai se cumprir. E Sara achou que por demorar, por ela olhou para a circunstância dela, olhou para que a mulher que ela era estéril, não poderia cumprir a promessa de Deus. E às vezes nós também limitamos as promessas de Deus na nossa vida, porque nós olhamos para as circunstâncias que nós vivemos. Mas nessa noite, abra os olhos da fé e olha, e Sara, ela ia ser mãe de muitas nações, né? Ela ia ser mãe para todas as gerações, porque nós somos filhos de Abraão e filhos de Sara, não é? Aqueles que creem em Cristo vai ser novamente filhos deles, porque nós somos filhos pela fé de Abraão, né? Nós somos filhos pela fé de Isaac. E Isaac é a promessa de Deus, que dele seria ali a nação, e só que Sara era estéril. E Sara, irmãos, queria agir do jeito dela. Por isso que quando ela estava com 90 anos, olha só, 90 anos, Deus começa então a mudar o nome dela. Porque precisava mudar. E às vezes, irmãos, Deus precisa mudar o nosso nome. Porque ele disse, a partir de hoje que Deus visitou Sara e que viu que Sara agora estava transformado, aí Deus falou assim, ó, não era, eu falo Sara porque a gente já quer antecipar as coisas, né? Mas todo mundo sabe que antes era Sarai, né? Que significava princesas, né? Princesa. E Deus, e ela com 90 anos, achou que estava certa, que estava agindo certo, mas ela precisou de passar pelo processo
para que Deus pudesse dizer: Sara, não é assim que eu quero você. É você transformada, é você curada, é você sarada, para que você seja mãe aos 90 anos da filho da promessa, porque o que tem gerado a serva não é filho da promessa. E Abraão esperou, Sara esperava que Ismael fosse o filho da promessa. Não, eles tentaram, mas pelo contrário, só trouxe complicação. E depois que Sara estava com 90 anos, ela recebe o direito de ser mãe e tornar mãe de uma pessoa, né, que ia se tornar pai de muitas nações, conforme a promessa de Deus, né? Então, às vezes nós, irmãos, temos que entender esse processo que Deus, às vezes nós queremos adiantar o processo de Deus, às vezes nós queremos, não, nessa noite, ali a palavra de Deus fala que Abraão e Sara, eles tiveram o que é a paciência, o trabalhar de Deus, e às vezes nós achamos que as coisas de Deus têm que ser no estalo, achamos que as coisas de Deus têm que ser para ontem. Não, irmãos, é a mesma coisa, para Deus fazer com que Sara pudesse se tornar mãe, foi trabalhado no coração dela. Porque para Deus não há impossível, não é? Mas ali Deus sabia que Sara ia se tornar uma grande mulher. E para se tornar uma grande mulher, ela tinha que passar pelo processo. Irmãos, todo mundo quer ser grande, mas ninguém quer passar pelo processo. E primeiro não se passa, não é grande se não passar pelo processo. Temos que passar pelo processo. Nós queremos ultrapassar a linha, o processo de Deus, não. Então, por isso que Jesus falou essa parábola, porque quando ele disse para a humanidade, né, ele disse assim: olha, não pode colocar o evangelho, não se pode colocar algo que é bom em coisas ruins, porque Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer mudar a humanidade. E quando Deus disse isso, né, ele mostra que quando ele chegou para Nicodemos, né, São João 3, que ele fala sobre Nicodemos, né, que ele disse assim: olha, Nicodemos, é preciso nascer de novo, é necessário nascer de novo. Irmãos, e quando a Bíblia fala assim para Nicodemos, São João 3:1, quando a Bíblia fala assim para Nicodemos, ele estava falando, quem era Nicodemos? Havia um fariseu, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse homem era príncipe dos judeus. Ele era o cara, ele era, dizia assim, o que estava no auge. Ele era um cara certo, um cara natural, né? Só que Jesus, e esse cara, ele foi, como ele diz aqui, e este foi de noite com Jesus, e ele disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso Nicodemos, né? Nicodemos, que era o príncipe, que era mais do que tudo. Mas o que ele disse? Precisa nascer de novo. Não tem. Aí Jesus chega para aquela mulher samaritana, acho que é São João 4. A mulher samaritana era da pior, principalmente naqueles dias. Era pior, porque a Bíblia, Jesus fala que ela tinha 5 maridos. Então, era uma das piores. Era uma das piores. O que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje, irmãos? Nessa noite, que essa mulher, né, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava, mais do que os discípulos de João, e ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, mais eram os seus discípulos, né? Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. E foi a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade
que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, se assentou junto à fonte, e isto era quase a sexta hora. Hora sexta, né? Veio uma mulher samaritana tirar água, e disse Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe Jesus, pois, a mulher samaritana, como sendo judeus tu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, a quem te dizes, dá-me de beber, tu te pedirias e ele te daria água viva. Irmãos, vocês estão entendendo que mesmo a mesma mensagem que Jesus falou para Nicodemos, está falando para esta mulher? Porque Jesus não falou: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, desse odres? Que todos nós temos que se arrepender igualmente. Tanto o mais alto como o mais baixo. Só muda a maneira que Jesus pregou, mas o nascer de novo é para todos. E nós, como igreja, como servos do Senhor, nós temos que fazer com que as pessoas entendam que não é frequentar uma igreja, que não é fazer parte do hall de membro, não é ser um levita, não é ser um pregador, não é ser, irmãos, todos nós precisamos nascer de novo, entenderam? Todo ser humano, por mais que ele fosse príncipe, por mais que ele fosse poderoso, por mais que ele fosse perfeito, mas Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aquela mulher, por mais que ela fosse pecadora, como Jesus está falando ali, por mais que ela fosse, que tivesse 5 maridos, e o que ela tivesse agora, o que ela estava agora não era dela, mas Jesus disse: mulher, você precisa nascer de novo. Amém? Então a palavra de Deus nessa noite para mim e para você, que nós temos que ter consciência que é necessário todos nós nascermos de novo. Todo mundo. Porque às vezes nós, por algum motivo, nós nos colocamos, né, ou inferior ou superior. Não. A gente acha: não, nós somos superior. Não somos. Temos que nascer de novo. Nós somos inferior. Não, tem que nascer de novo. Todos igualmente têm que nascer de novo. Né? Por isso que Jesus falou assim: porque não se pode pôr o evangelho dentro de algo velho. E não pode, né, colocar vinho novo em odres velho. E nem pode colocar vinho velho em odres novo. Né? Então, quer dizer, nós precisamos, irmão, deixar com que o evangelho de Cristo venha fazer com que nós somos gerados agora, não mais segundo a vontade humana, mas segundo a vontade de Deus nas nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos viver o novo de Deus. Porque senão nós não vamos viver o novo. Porque nós estamos aí, Jesus falou assim: eu não posso derramar, né, do Espírito, eu não posso derramar das bênçãos, porque nós estamos o quê? Com um tecido velho. O que é o velho? A velha criatura, é o velho ser, é o velho homem, a velha mulher, o passado. Mas Jesus quer fazer algo novo, amém? Deus quer derramar vida nova naqueles que têm algo novo. Irmão, nós precisamos entender isso e viver isso, colocar isso em prática, porque foi isso que Deus fez com Sara. Falou: enquanto, Sara, você não tiver, né, adequada para receber o melhor de Deus, você não pode receber. Não que Deus, irmãos, estava impedido de fazer com que Sara engravidasse, né, no seu primeiro casamento, ali nos seus primeiros meses ou no seu primeiro ano de casamento. Não, só que a promessa de Deus poderia se cumprir, mas Sara não estava adequada para cumprir. Amém? Assim às vezes é na nossa vida. Deus tem as promessas para cumprir, mas nós não estamos adequadamente preparados para receber as promessas de Deus. Porque ainda nós estamos, como Jesus falou, com o odre velho, e nós não podemos receber.
né? Mas Deus quer mudar a nossa história, né? Deus quer mudar a sua história para recebermos, para que nós recebemos algo novo da parte de Deus. Mas para isso nós temos que ser odres novos, para que nós possamos receber. Que como é que nós vamos? Irmão, se nós recebermos aquilo que nós temos para receber, né, diante do Senhor, nós vamos lançar fora, né? Então Sara, você viu que Sara era complicada, né? Sara, ela falava para Abraão, a norma, né, a lei aqui, o sistema aqui, me dá o direito de eu arrumar uma esposa para você ter um filho, e o filho não é dela. Na lei, irmãos, na lei, o filho era de Sara. É como se hoje fosse, não é naquele tempo, mas hoje fosse, mais do que isso, uma barriga de aluguel, né? Pegava barriga de aluguel. Então, a Agar era a barriga de aluguel, o filho era de Sara. A lei dava direito de que Ismael fosse o filho dela. Então, aquela mulher escrava não era nada. Por isso que ela arrumou, né? E ela falou assim, então a lei vai me dizer que o filho é meu, não é seu, viu, Agar? A lei vai dizer que o filho é meu. E ali, Sara, o que ela faz? Ela acha que daquela forma ia cumprir a promessa de Deus na vida dela, né? Porque ela achou que dentro da lei, dentro da normalidade, que ela tinha um direito. E ela então vai e faz. Só que ela esquece, né, que Deus tem a maneira diferente de trabalhar. Irmão, nós temos que pensar nessa noite que Deus tem as maneiras dele de trabalhar a favor das nossas vidas, a favor da sua vida, né? Então o que nós temos que fazer? Na vontade de Deus, espera, né? E fez Sara ali, mesmo ela tentando todas as formas, né? E Deus falou, não é dessa forma. Pode tentar, pode fazer, né? Mas não vai ser da sua forma, vai ser do jeito de Deus, né? Vai ser do jeito que Deus fez. E ali o que Sara faz? Ela fica se batendo, né? Se lutando, reagindo, esperando que fosse cumprir a promessa do Senhor. E eles investiram em Ismael, né? Eles investiram em Ismael, porque na cabeça dele, na mente deles, Ismael era o filho da promessa. Mas Deus chega para eles e fala assim, nada disso. Agora, né, que você está desse jeito, agora você vai dar à luz a um filho. Tanto é que ela sorriu, disse, jamais, né, vou ter, né? Mas enquanto ela estava tentando com as forças dela, Deus estava impedido. Na hora que ela falou, não dá mais, aí Deus entrou e deu um filho a ela, né? E ali ela pôde, né, depois ela teve outros problemas, né, porque aquela que ela fez, ela começou a viver circunstância com a outra, o filho da outra, né, brigava com o filho dela, que era Isaac, e ali ela teve que mandar embora, né, como alegoria, mas teve que mandar embora Agar para que Isaac assumisse, né, ali o trono. Então, irmãos, é assim também a promessa de Deus na nossa vida, né? E muitas vezes nós tentamos do nosso jeito, às vezes nós queremos do nosso jeito, às vezes nós queremos aquela natureza, aquele ser, mas Deus quer fazer um ser novo na nossa vida, não nossa somente, mas de toda a humanidade, né? De toda a humanidade. Por isso que Deus disse para Nicodemo, Nicodemo, você é o cara perfeito, você é que não tinha falha, era um príncipe, era o cara que era tudo, mas Jesus disse assim, olha, tem que nascer de novo. E aquela mulher que vivia como nós na sociedade, né? Largada, abandonada, né? Mas falou para ela do mesmo jeito, samaritana, você tem que nascer de novo, né? Você tem que beber da água, porque aquele que nasce aquele que beber da água que eu der, não tornará a ter sede, mas nascerá de ti a fonte, né, de uma água que nunca vai se esgotar, né, que nunca vai deixar, mas que vai estar sempre reinando. Irmãos, e é isso que Deus quer fazer do ser humano hoje, né? Fazer com que jorre em nós água viva, né? Fazer que jorre em nós fonte inesgotável. E aquela mulher samaritana, irmãos, ela tem algo tão precioso que eu sempre admiro nela, que ela então, quando ela, né, ouve o processo tudo ali na vida dela, e ali ela começa então a seguir Jesus. E ali ela começa a ter luta, a ter dificuldade.
e ela continua perseverando em seguir Jesus, assim como o cristão também, né? Nós temos que ter o desejo, o anseio de seguir Jesus, e a palavra do Senhor diz que aquela mulher já começou a seguir a Jesus por todo o caminho de Jesus, seguindo os passos de Jesus, e perguntaram para ela o que ela precisava, né? Que ela queria, ainda que ela continuava seguindo a Jesus, e ela disse: olha, antes eu seguia Jesus porque Ele mostrou quem Ele era, mas hoje eu já sigo Jesus, não é mais porque Ele pode fazer por mim, mas porque eu encontrei um Salvador da minha vida. E ela agora entendeu que ela seguia Jesus não era mais pelos bens, não era mais pelo momento que podia proporcionar para ela, mas sim porque Ele era o Salvador da vida dela, e ela nasceu de novo, e ela seguia Jesus não pelo que Ele podia fazer, mas porque Ele era um Salvador para ela. Irmãos, e assim somos nós também. Nós seguimos a Cristo porque Ele é o único que pode salvar a nossa alma, mas para isso é necessário nascer de novo. Seja quem for, seja o mais alto da sociedade, seja o mais pobre, seja o mais rico, seja o mais preto, seja o mais branco, seja o mais gordo, seja o mais magro, todos têm que nascer de novo. Sem nascimento de novo não vai entrar no reino de Deus, não é? Então por isso que Jesus falou: não posso colocar o remendo, não é? Por quê? Porque o remendo vai romper e ali vai ficar pior, não é? E assim também, Deus não podia cumprir a promessa na vida de Sara, porque Sara ia ser uma estrela, né? E se Deus ali não forjasse Sara, não colocasse algo forte nela, amanhã ela ia, em vez de ser uma bênção, ia ser um espelho ruim para a sociedade. Então, quando hoje, na palavra do Senhor, no Novo Testamento, onde Sara, né, é destacada, por quê? Porque Deus permitiu um processo na vida de Sara, para que Sara pudesse chegar aonde ela chegou. E assim também são na nossa vida, né? Assim também na nossa vida, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser como Deus disse para Jeremias, lá, né, no capítulo 18, dizendo desce a casa do oleiro, né, que eu vou te mostrar como é que vai ser feito o vaso, né? Então, irmãos, às vezes nós precisamos estar na mão do oleiro, para que Deus possa moldar o vaso segundo o parecer do Senhor, né? E Deus quer nesta noite que cada um de nós aqui seja moldado segundo o propósito que Deus tem para cada um de nós, aonde Deus vai te usar, né? Aonde Deus vai te colocar, onde Deus vai te levantar, para que você possa ser verdadeiramente um representante dele, né? Como foi Sara, como foi José, né? Como foi os passados ali, né? É a mesma coisa Naamã, nós podemos falar de Naamã também. Naamã, ele imaginava que se ele fosse ali até o homem de Deus, e o homem de Deus colocaria a mão sobre a cabeça dele, oraria por ele, e ele restauraria a sua lepra, porque o que ele queria era ser curado da lepra. Mas Deus não queria um Naamã curado da lepra, Deus queria um Naamã restaurado, amém? Transformado, segundo, nascendo de novo, para que ele pudesse então levar a palavra do Senhor na Síria. Não é? Porque nós somos assim, às vezes mas eu não faço isso, eu não faço aquilo. Irmãos, não é por meio das nossas obras, mas é o novo nascimento que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Nós somos feitos para fazermos boas obras, porque se nós não fizermos, se nós somos cristãos e não fazemos boas obras, a palavra de Deus diz para nós que nós somos infrutíferos. E qual está sendo os seus frutos de crente? Qual está sendo os seus frutos, não é, que Deus colocou nas suas mãos para que nós possamos produzir? Nós estamos produzindo frutos? Que tipo de frutos, que tipo de fruto nós estamos produzindo para o nosso Senhor? Não é? Então o que Deus fez com Sara? Trabalhou. Às vezes a gente fala assim, puxa vida, por que tanta dificuldade na vida de Sara? Sendo que ela era uma mulher da promessa, sendo que ela era uma mulher que poderia ter tudo fácil. Nada foi fácil para ela. Mas de uma coisa, Deus fez com ela. Transformou ela numa mulher verdadeiramente mãe
de todas as mulheres, né, e de todos os homens também, porque através de Sara, né, veio toda a descendência de qual Deus estava no controle. Né? E uma coisa maravilhosa, irmão, Sara, acho que é a única mulher que fala que a Bíblia relata que ela durou 127 anos, que cita a idade, né? E ela com 127 anos, ela morre, não é? Mas a promessa de Deus cumpriu na vida dela, né? E ela morreu, mas através dela foi gerado Isaac. Aí, irmãos, quando Abraão viu que Sara tinha falecido, Abraão continuou a ter zelo pelo Isaac, e quando ele foi arrumar uma mulher para Isaac, o que ele faz? Ele vai e procura uma mulher distante, da qual Deus ia orientar para Isaac, que por coincidência, Rebeca também era estéril. Né? Você viu como Deus dificulta as coisas? Né? Como dificultou para Naamã? Por que Deus falou assim, puxa vida, não foi lá orar para Naamã e Naamã ser curado? Precisou mergulhar. Sabe, irmãos, às vezes nós temos que entender algo nos propósitos de Deus, porque ali o Rio Jordão, ele era um rio considerado na época um dos piores rios. Por que pior rio? Porque os animais iam beber, a água era turva. E se ia pegar um peixe, ia comer um peixe da água turva. Se ia fazer algo, a água era turva. Então quer dizer que era um dos rios mais desprezado. Mas, né? Tantos outros rios, quer dizer, que ninguém ia nadar no rio turvo, ninguém ia nadar naquele rio sujo, né, aparentemente. Todo mundo, então por isso que Naamã ficou indignado. Por quê? Porque ele falou assim, mas tantos rios cristalinos que eu passei, que eu vim, e vou ter que mergulhar nesse. Mas o que Deus queria? Tirar o orgulho de Naamã. Né? Queria tirar aquele que ele achou que ele era desse jeito, e que só tirar o orgulho de Naamã e falar assim, não, Naamã, as coisas de Deus é diferente. É como nós podemos ver lá em Coríntios, 1 Coríntios 4, lá que fala que são desprezíveis as coisas do Senhor. Acha aí para nós aí, né? Então quer dizer, que fala assim, que Deus escolheu as coisas, irmãos, que não são, para tornar existente. Né? Deus tornou, irmãos, escolheu as coisas inúteis neste mundo para tornar úteis, não é? Está em 1 Coríntios 6, 4. Né? Então nós precisamos também de entender esse propósito de Deus. E se cada um de nós estamos aqui nesta noite, é para que Deus molda, né, as nossas vidas, como Ele pode moldar, como moldou Sara, moldou, né, Abraão. E quando Abraão, então, irmãos, vai lá, e ele fala assim, Isaac precisa agora de continuar a promessa. Irmãos, olha a responsabilidade. Porque para nós, às vezes, nós não damos importância. A gente acha que Deus esqueceu. Você acha que Deus esqueceu de você, como o pastor Zé Luiz falou aqui, né? Naquele momento, naquela dor, naquela angústia, como, né, o irmão João falou assim, tem momentos na nossa vida que nós não conseguimos nem orar, não é? E às vezes ali também. Mas Abraão não. Sara cumpriu a promessa do Senhor. O que Abraão faz? Vai lá e busca uma mulher adequada para Isaac, porque ele disse assim, o Senhor fez uma promessa, e se eu arrumar qualquer mulher para Isaac, olha o que eu estou fazendo com as promessas de Deus. Vocês estão entendendo? As coisas de Deus, irmãos, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. Abraão, ele tinha preocupação de manter a qualidade, né, a responsabilidade, o propósito de Deus na geração dele. Então, é a mesma coisa somos nós. Nós também temos que ter compromisso, responsabilidade, porque em nós tem uma promessa de Deus. Na sua vida tem uma promessa de Deus, né? E essa promessa de Deus, ela não pode ser executada de qualquer forma. Né? Não é por causa de você, não. É por causa dos seus filhos, é por causa da sua casa, é por causa da família, é por causa das outras pessoas. Então, irmãos, as coisas de Deus, elas são sérias. Mesmo Abraão, velho, perdeu a esposa. Isaac agora já estava com 30 anos, 40 anos. Ele falou, olha, eu preciso de arrumar uma esposa para ele. Só que não vai ser qualquer esposa. Irmão, você sabe o que Deus fala conosco? Que Deus não dá qualquer coisa para nós, não.
né? Deus não, para nós, qualquer coisa não, mas nessa noite valorize aquilo que Deus tem te dado, porque é promessa de Deus cumprindo na minha e na sua vida, né? Para nós despreza, mas Deus não despreza não. A promessa dele vem, irmãos, de geração em geração, cumpriu na vida de Isaac, cumpriu na vida, né, ali do povo, e cumpre hoje na minha e na sua vida. Por quê? Porque Deus, ele é fiel. Portanto, é que a Bíblia diz, se nós permanecermos, né? Já acharam lá? Obrigado, hein? Nós vamos ler, para a gente encerrar também, né? A Bíblia fala assim, se nós permanecermos infiéis, Deus vai permanecer fiel. Se nós negar o Senhor, irmão, o pastor pode negar, qualquer um pode negar, mas Deus vai continuar fiel. Né? Qualquer um pode deixar. É a mesma coisa, se você não tem confiado na promessa de Deus, não só por isso Deus deixou de ser Deus. Ele vai continuar confiante na promessa dele, né? Porque ele é fiel para cumprir o que ele prometeu, né? Então Abraão, ele se preocupou, porque ele disse assim, olha, porque se Deus prometeu que Isaac seria descendência, então eu não vou arrumar qualquer mulher para Isaac. Ele foi lá, mandou um dos melhores servos dele, responsável, ativo no trabalho, fiel com ele, e disse, vai lá em tal povo e traga uma esposa para o meu filho. A melhor que estava dizendo, irmãos, não estava dizendo que era a esposa, mas era a melhor que era verdadeiramente nascida de novo. Porque aí ele falou assim, Senhor, como é que eu vou trazer essa mulher, sendo que eu vou ver ela pela primeira vez? Então o que ele mediu? O caráter que uma mulher poderia fazer. E ele disse assim, então a mulher que fizer isso, essa vai ser a mulher para Isaac. Né? A mulher nascida de novo. A mulher que verdadeiramente não sobressair entre as outras, essa vai ser a esposa de Isaac. E foi dito e feito. Né? Ela foi lá, e quando ele fez o propósito com Deus, assim como ele orou e pediu a Deus, no meio de todas as mulheres lá, Sara se destaca e faz aquilo que ele tinha falado com Deus. E ali aquele homem fala assim, meu Senhor, essa é a mulher para Isaac. Mesmo ela sendo estéril, mas para Deus não tem esterilidade nessa noite, né? E por que às vezes a gente fala assim, por que Deus dificulta? Irmão, porque Deus vai dificultar a vida daqueles que têm promessa. Para quê? Não é para oprimir você, não é para que você possa ser humilhado, somente não, mas é para que você saiba que Deus está na tua vida e que Deus está forjando o nosso caráter para que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento, né? À presença do Senhor. E às vezes hoje as pessoas não querem mais ser forjadas, né? Nós vemos assim, poxa vida, por que Deus não deu filho para Sara? Por que Sara foi estéril? Não, é porque precisava, o que ela ia alcançar, ela precisava ser uma mulher forjada, ela precisava ser uma mulher de caráter, uma mulher que não ia ser influenciada por épocas, ou por costume, ou por algo, mas que uma nação, ou que um povo, ou que uma geração, ou que o mundo inteiro ia saber que Sara é filha do Deus vivo. E assim, irmãos, é hoje no nosso meio, Deus ainda guarda Saras, guarda mulheres, das quais Deus tem compromisso e propósito para que elas sejam bênção nesta geração, porque a palavra de Deus não mudou, a palavra de Deus não passou, e Deus vem cumprindo a promessa dele, e vai cumprir até o último dia, porque ele não é homem para que minta, e nós temos que nos colocarmos na posição para que Deus possa nos usar, conforme a vontade dele, porque para os homens, irmãos, tudo torna comum, mas Deus não. Para nós tanto faz, para Deus não vai pensar que Deus tanto faz e Deus não vai fazer não. Deus ele é fiel, né? Ele é fiel em todo o tempo, ele é o mesmo Deus. Eu sempre falo que Deus segue uma linha, desde Adão, né, até nos dias de hoje, ele segue uma linha, e a linha dele, irmãos, não vai mudar. Às vezes a pessoa fala, põe nome de igreja, ou abre igreja, ou faz isso, pode fazer, mas Deus vai continuar o mesmo Deus. Continuar o mesmo Senhor. Então, por isso, nessa noite, confia no Senhor, né? Acredita no Senhor. Aí vamos ver lá para a gente entender um pouco. Porque a loucura de Deus, irmãos, é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus
é mais forte do que os homens. Vamos lá, o 26. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas, irmãos, deste mundo para confundir as fortes. Então, Ele é Deus, né? Ele é Deus. Vê o próximo. E Deus escolheu as coisas vis. O que é as coisas vis? As coisas às vezes desprezíveis, que as pessoas não dão valor, que as pessoas, como ali que o Rio Jordão, era o pior rio, né? Ninguém esperava nada dele lá, mas é lá que Naamã tinha que mergulhar. É lá que Naamã, se quisesse ser curado, né? Aí ele diz assim, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, né? As que não são, olha o que Deus está dizendo, o que não são, né? Quando as pessoas acham que você não é, então você pode dizer, puxa vida, então acho que eu estou dentro da palavra, porque Deus escolheu as que eu não sou, para tornar as que são, né? Porque ele disse assim, ó, volta lá de novo, falando em 28, Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, né? Para quê? Como ele diz assim, ó, agora é o 29, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Nenhuma carne pode se gloriar. O que a Bíblia vai dizer quando nós encontrar Sara lá no céu? A Sara não vai nem poder se gloriar. Porque ô Sara que deu trabalho, ô Sara abençoada, né? Mas por quê? Porque precisava. Aí nós podemos falar assim, Pedro, ô Pedro abençoado, ô Pedro que deu trabalho, não foi? Ele andou sobre as águas, ele fez, mas Pedro deu trabalho. Mas depois que Pedro nasceu de novo, irmãos, aí você vê que era Pedro, né? Chegou para o coxo lá, não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. Pegaram Pedro, irmãos, e levaram pelas autoridades, e disseram, este homem aqui, ó, curou o coxo. E Pedro, não. Sabe quem curou esse homem? Foi Jesus a quem vocês crucificou. Não foi eu não curo ninguém, irmão, transformado, eu não queria se parecer, não queria nada. Ele falou, não foi eu não curo ninguém, eu não faço nada por ninguém. Mas esse Jesus que nós crucificou, que vocês crucificaram, esse ressuscitou dentre os mortos, e ele está vivo e deu saúde perfeita para este homem, como vocês podem ver, porque ele está vivo e ele reina para sempre. Mas eu não fiz nada. Porque ele estava um homem transformado, né? Ele estava um homem nascendo de novo, né? E a gente fala de Pedro porque a gente conhece muito a história de Pedro, ele antes de nascer de novo, né? A gente conhece também, nós podemos aqui falar de Paulo. Todos nós aqui, em todas as pregações, se fala de Paulo. E a gente vê Paulo, o homem, e Paulo nascido de novo, não é? Todo mundo, então, irmãos, a Bíblia nos trata de um novo nascimento, né? de um novo ser. E se nós não tornarmos igualmente nascidos de novo, nós não podemos entrar no reino de Deus, né? Às vezes, como nós falamos, a maneira que Deus tratou com Nicodemos, que era príncipe, era de um jeito. A maneira que Jesus tratou com a prostituta era das palavras que ela pudesse entender, ou de acordo com a necessidade dela, né? Mas o nascimento seria o mesmo, né? Então, é a mesma coisa as pessoas, cada um vai ser tratado de um jeito. Aí você pode dizer assim, não, mas hoje eu não estou que nem a prostituta e não estou também como Nicodemo. Mas se estando no meio, tem que nascer de novo também. Eu não sou como a prostituta, também não sou como Nicodemo, mas tem que nascer de novo. Jesus falou, ó, do menor até o maior. Então, se você está entre o maior e o menor, tem que nascer de novo também.
senão não pode entrar no reino de Deus, né? Então nós precisamos nascer, nós precisamos ser gerados, nós precisamos, né, ser trabalhados para que nós possamos então receber o vinho novo. E Deus tem um vinho novo para derramar sobre a sua vida, né? Deus tem um vinho novo para derramar sobre nós, mas o problema não é Deus, o problema é nós que precisamos estar, né, preparados para receber o que Deus tem para nós, né? A igreja tem que estar preparada, né? Porque senão, irmãos, daqui a um dia, tanto o ajudado como o ajudador perece. Mas nós temos que deixar Deus forjar nós, confiar, né? Buscar a presença do Espírito Santo, deixar Deus fazer e Ele vai fazer o melhor para você, né? Então que nessa noite não desanime, não deixe de buscar, não deixe de buscar a presença do Senhor, né? Faça como Sara, mesmo ela errando, mesmo ela fazendo as coisas diferentes, né, do que precisava, mas a Bíblia diz que ela não desanimou da promessa, né? E Deus fez com que ela gerasse Isaac. Mesmo com 90 anos, ela gerou Isaac e ela pôde ver o filho dela e ela durou até os 127 anos. Né? Sara morreu com 127 anos. Foi aí quando ela morreu, que Isaac já estava com quase 30 anos, aí Abraão manda buscar, né, a esposa para ele. Né? Então, irmãos, as coisas de Deus, às vezes, ela é demorada, porque Deus ele vai, né, trabalhar, porque Ele não trabalha no agora, Ele trabalha na frente, né? Ele vê lá o futuro, é como se fosse um investimento, né? É um investimento de longo prazo, e tem gente que não gosta de investir em longo prazo, gosta de investir na hora, né? Nós temos que aprender, irmãos, que as coisas de Deus, ela vem de longo prazo, né? Então, mesma coisa, quando Abel, mesmo Abel morto, mas ele tinha deixado a semente, né? Então, Deus é assim, Ele não vai deixar perder, né? Tudo está no controle dEle. Por isso que nós temos que entrar naquele controle de Deus, né? Como Sara, falou: Sara, você vai receber, você é a filha da promessa, mas enquanto você não tiver moldada, não tiver transformada, eu vou trabalhar na sua madre, para que quando você gerar Isaac, esse Isaac vai gerar a nação. Até no dia de hoje, em São José do Rio Preto, vai ter filhos de Isaac e de Abraão, porque Deus fez perfeito do que Ele faz, amém? Então, irmãos, Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Por isso que às vezes nós queremos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, nós queremos ser de qualquer jeito, não vai funcionar, não vai funcionar. Vai só tardar o processo, mas não vai, com certeza, ainda bem, né? A mesma coisa aconteceu com Jonas, não foi? Jonas também queria chegar lá e fazer do jeito dele. Deus falou: não é assim. O que eu mandar te falar, você vai falar. Jonas, você precisa ser tratado, você precisa ser trabalhado. Né? Aí Jonas foi, você viu, deu resultado chique. 100% de aproveitamento da pregação de Jonas. Né? Todos foram salvos naquela cidade, até os animais. Então, irmãos, é assim que Deus trabalha nesta noite na sua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Né? Vamos deixar Deus. Você veio aqui nesta noite, né? Você está aqui é porque Deus tem um projeto na sua vida. E não é porque não aconteceu ainda a promessa que você está desanimado. Não é porque ainda não está do seu jeito que você está dizendo Deus esqueceu. Não. Nós queremos do nosso jeito, nós queremos do jeito mais fácil. Mas o jeito mais fácil, irmãos, né, vai dar errado. Né? Vai dar errado. E se Deus guardou, conservou a tua vida hoje, então deixa Deus, né? Deixa Deus falar, fala com Deus, fala: Senhor, eu sou filha de Sara. Irmãos, e o que está dizendo que você é filha de Sara? E nós somos descendente dela? É que Deus ainda tem compromisso com pessoas que vão vir após você. Deus tem compromisso ainda, irmãos, com a gente que veio desde a nossa infância, mas que nós também ainda somos descendente de Isaac, descendência de Jacó, e que a geração, irmãos, ainda precisa de você, do seu testemunho, que precisa, faça como o Senhor fez com Sara,
né? E dizendo, a Sara estava pensando assim, logo eu vou morrer, vai acabar. Irmãos, para Sara pode ter acabado, mas nós estamos aqui em 2025 falando do nome dela. Ela está sendo aqui exemplo para as mulheres, estão sendo exemplo para nós, não é? Então para Deus não acabou, então por isso que Deus queria fazer de Sara a verdadeira mulher, a verdadeira mãe das nações, a matriarca de todas as mães, não é? E assim também, às vezes nós estamos pensando, não, mas a minha geração, irmãos, através de você, muitos filhos vão ser gerados, e quando a Bíblia diz que vai ser gerado, não é qualquer coisa não, para nós qualquer coisa, para nós está bom de todo jeito, mas para Deus não, para Deus Ele quer do jeito dele, porque o jeito dele vai conservar a eternidade. O jeito dele, irmão, vai fazer algo profundo. E às vezes nós queremos do nosso jeito, mas o nosso jeito dura pouco. O nosso jeito, irmãos, acaba logo. O nosso jeito passa, mas o jeito de Deus aqui não passa. Ele vai continuar. E eu creio nesta noite que tem muitas mulheres aqui, muitos homens, muitas pessoas que são promessas de Deus na vida de muitas pessoas ainda, e que Deus ainda tem plano, e que Deus vai ainda ajudar-nos a produzir muitos frutos dignos para Ele, porque através da sua vida muitas pessoas vão se achegar ao Senhor, e vão se converter verdadeiramente, vão nascer de novo, e vão herdar o reino dos céus, porque às vezes como Sara passou, mas o fruto dela foi fruto para sempre, irmãos, e nesta noite também Deus quer que nós produzimos os frutos para Ele, porque às vezes nós tornamos comum, mas nesta noite Deus está dizendo que na minha mão tem unção, na sua mão tem unção, na sua vida tem unção, na sua casa tem unção, e não perca a unção de Deus nesta noite, por nada, mas que você seja uma pessoa escolhida pelo Senhor, que você seja uma pessoa que diz, Senhor, o Senhor trabalhou, mas eu vou produzir frutos como Sara, porque foi na idade de 90 anos ali que Sara concedeu o seu filho, e assim também, irmãos, mas ela concedeu, e ali foi Isaac, e ali foi Jacó, e ali foi de geração em geração, foi Davi, veio Jesus, irmão, você imagine só, que através de Sara, da descendência dela, veio Jesus, amém? Então por isso que Deus está dizendo nessa noite para você, as coisas dele são sérias, as coisas dele são verdadeiras, né? E ele não perde a linhagem, ele não perde, irmãos, o controle, por mais que o mundo está de cabeça para baixo, mas Deus ainda está no controle, Deus está reservando você, está conservando a sua vida, para que você seja uma mulher, para que você seja um homem, para que você seja uma pessoa que vai gerar frutos para o Senhor, porque é frutos que Deus procura nesta noite, porque é frutos, irmãos. Não pense você que você é uma pessoa comum, não pense que você chegou até aqui porque você está dizendo assim, a minha vida não tem sentido. Não, mas nessa noite tem sentido, nessa noite tem um propósito, nessa noite tem algo que vai, a tua descendência, irmão, será bendita na terra, os teus filhos serão benditos na terra, a tua família será bendita na terra, né? Aqueles que você evangeliza serão benditos na terra. Então não desanime, não deixa que você venha enfraquecer as tuas mãos, não venha deixar afrouxar não, mas diga, não Senhor, o Senhor pode trabalhar comigo, mas eu quero que o Senhor esteja comigo, para que eu possa produzir frutos dignos, para que eu possa produzir na presença do Senhor, né? Então irmãos, Deus nessa noite, Ele quer que nós produzimos os frutos, né? E se você nessa noite tem olhado para a circunstância, para de olhar, olhe para as promessas do Senhor, olhe para as promessas que Deus tem para a sua vida, não é? Deus te levantou nesta noite, e se Ele te repreende, se Ele te exorta, irmão, é porque Ele te ama, não é? É porque Ele te ama, porque se Ele fez aquilo com Sara, é porque Ele sabia que na hora certa Sara ia dar a luz, não é? Na hora certa, Ele sabia, Sara, na hora que você achar que você não consegue mais, você vai ter o filho. Irmãos, e às vezes é assim, na hora que nós perdemos, as coisas saem do nosso controle, que nós falamos domingo passado sobre Ezequiel, né? Que Ezequiel perdeu o controle, que a vida dele agora estava na mão de Deus, que agora ele não ia mais poder dizer eu posso, mas ele disse, Senhor, toma minha mão,
e me leva nas águas profundas. E quando Deus levou Ezequiel nas águas profundas, diz que viu lá estava um tesouro, lá estava a riqueza, lá estava tudo, porque é nas águas profundas, irmãos, que Deus vai transformar a nossa vida. É nas águas profundas que Deus vai levantar a tua vida. É nas águas profundas que Deus vai levantar você. Então que você nesta noite, né, saiba que Deus tem uma promessa. E se Deus tem uma promessa, irmãos, Ele não esqueceu. Ele não esqueceu de Sara, Ele não esqueceu de José, Ele não esqueceu da promessa. Ele não esqueceu. Permanece firme. Permanece na presença do Senhor. Permanece com o teu coração nas promessas. Se alegra o teu coração e dizer: Senhor, eu sou filha de Sara. Eu sou filha de Sara, eu sou filha de Abraão. Eu sou filha. Eu sou seu filho. E o Senhor vai me levantar. E o Senhor vai me dar vitória. O Senhor vai, irmãos, vai dar vitória? Vai. Mas é do jeito dele. É do jeito dele nesta noite. Ouve a voz de Deus, ouve o coração nesta noite. O que Deus tem para você. Ele tira-nos da cova, ó. E nos leva até os céus. Sim, ó Pai. Nesta noite nós estamos aqui, Jesus. E assim como a graça, Senhor, assim como a graça, Senhor, ó Pai, opera em nossas vidas, opera nesta noite também na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida dos teus filhos, Pai. Porque as pessoas acham que o Senhor esqueceu. Não, o Senhor não esqueceu. Mas no tempo certo, no tempo certo, o Senhor concedeu a Sara um filho. E eu sei também que no tempo certo o Senhor vai conceder. A tua igreja, Senhor, Pai, é promessa do Senhor. Nós somos promessas do Senhor nessa noite. Nós somos gerados segundo a promessa. Pai, como o Senhor fez com Abraão, Isaac. Eu sei que muitos ainda, Pai, vão vir após nós. Muitos vão vir depois. Mas eles também vão ser filhos de Abraão, vão ser filhos da promessa. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. Diga: escudo para os que nele aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Levante as mãos e diga: usa-me, vamos. Usa, sou a tua imagem. Ó filho de Davi, pois não há ferrolho que se de pé diante de nós. E a tempestade se acalma
Aleluia, nossas palmas, louve ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, acredite, irmãos, que Deus vai fazer de você uma grande nação, uma geração eleita, um sacerdote, algo que Deus vai fazer através de nós, por Jesus. Amém? Por Jesus. Vamos lá, Bia, para a gente encerrar, né, nessa noite, em nome de Jesus. Se o irmão Nilson também quiser preparar um louvor lá, a gente louva e a gente encerra, em nome de Jesus. Glória a Deus, agora eu entendi, é que ela queria expressar, amém? Ela queria expressar, né? Que Deus amou, né? Que Deus amou a igreja, Deus amou o nosso coração, né? Que nós possamos ter, irmãos, a certeza, né? De que Deus amou e que Deus quer fazer o melhor para você, né? Deus quer fazer que nós geramos verdadeiramente filhos de Abraão, tá? Nós precisamos de gerar filhos de Abraão. Isso é, como se diz assim, é como o pastor Sebastião está vivendo lá, né? Vivendo a vida de Sara. Irmão, para gerar filhos, nós temos que passar pelo processo, né? Se não passar pelo processo, nós vamos ser só mais uma igreja, nós vamos ser só mais um. Mas Deus quer verdadeiros filhos de Abraão nessa noite, amém? Então não desanime, fortalece, porque o que vai ser gerado de você, como falou lá em Gênesis, falou assim, ó, Satanás derrubou Adão, mas da mulher nascerá um que pisará na sua cabeça, né? Então é promessa de Deus. E se nós fosse falar aqui, né, da geração de Adão até Jesus nascer, mas está tudo escrito, tudo lá. E conforme a promessa de Deus, veio Jesus, nasceu e pisou na cabeça do diabo para dar vitória para mim e para você nessa noite, amém? E por isso nós somos vencedores, e por isso que Deus não muda, e a palavra dele continua fiel. Então vamos ser fiel também na sua palavra, amém?